Saúde a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um domingo, de quarentena, reunidos em casa como igreja, trabalhando também no estudo da nossa escola dominical. É um lugar apropriado para tirarmos as nossas dúvidas, para aprendermos mais do Senhor e da sua palavra e também para estarmos cada vez mais, falando do valor, a importância da nossa escola dominical. Porque a gente tem visto muitas coisas acontecendo, na televisão, nas mídias sociais, e precisamos entender o que é que está acontecendo no nosso mundo, e o que a Bíblia fala sobre isso. Então é aqui na escola dominical que nos informamos, que nos orientamos e conhecemos mais do que Deus tem para nos dizer nesses dias. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração para que o Senhor esteja abençoando a nossa escola dominical. Amém? Convido a nossa irmã Noêmia para fazer esta oração inicial. Deus amado, Deus eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa iniciativa de escola dominical, Deus. Onde o primeiro dia da semana estamos reunidos para estudarmos a tua palavra. Vem nos abençoar, abrir a nossa mente, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Amém. Abençoando, ó Deus, o teu servo, professor, ó Deus, para, inspirado por ti, ó Deus, falar aos nossos corações aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos para o crescer espiritual de cada um. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tu tem derramado nas nossas vidas. Muito obrigado pela existência da igreja, da escola dominical, de cada aluno e de todos aqueles que estão a nos ouvir, nos assistir nesta manhã. Fica conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Iremos também fazer uma leitura da palavra de Deus nesse momento e convidamos o nosso irmão diácono Gessivan. Graças a Deus, queridos. A palavra de Deus lá em Filipenses. Parei. Desculpa, irmão. É Filipenses 4 ao 9, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansioso por coisa alguma, pelo contrário, seja o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos nessa manhã louvar o Senhor com um hino de número 195. Cristo satisfaz. Amém? Amém. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor.
já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente, até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Glória a Deus. Amém. Agora estou contente. Que você também aí na sua casa se sinta contente, né? Nós vamos orar por esta primeira parte e também estaremos orando pelas ofertas recebidas durante a semana. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado pela alegria em nossos corações, em estarmos mais uma vez como igrejas, reunidos, ó Deus, em nossas casas, mas com um só pensamento de Te adorar, glorificar o Teu santo nome. Agradecendo também a Ti, Senhor, por todas as ofertas chegadas na Tua casa, Senhor, durante esta semana também, ó Pai, os dízimos, Senhor, as ofertas que foram especialmente separadas para Teu templo, ó Pai amado, para o sustento da Tua casa, Senhor, e também em obediência à Tua palavra. Agradecer também, ó Deus, os alimentos que têm chegado para socorrer os necessitados, ó Pai. Tu sabes muito bem quem são, ó Deus, e Tu tens levantado uma igreja que ajuda, que abençoa, que lembra, que contribui, ó Pai. E por isso nós Te agradecemos. Glória a Deus. Agradecemos também, ó Deus, a disposição de cada irmão, ó Deus, em contribuir com a organização deste culto de EBD. Oh Deus amado, aqueles que estão aqui presentes comigo, aqueles que estão na edição, ó Pai, por trás desse vídeo, aqueles que são liderança, aqueles que têm orado, ó Deus, para que o Teu trabalho não pare, Senhor, e vidas sejam alcançadas, e vidas sejam transformadas, alimentadas, Senhor, para que o crescimento espiritual ele continue, Amém, Senhor, Jesus. o alimento do nosso coração, da nossa mente, para que, ó Deus, as doenças, Senhor, advindas das emoções desses dias difíceis que estamos vivendo, Senhor, ela não sobrecaia sobre a Tua igreja, a igreja que o Senhor tem separado, Deus, e que tem se firmado nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Nesse momento, né, nós estaremos também dando a oportunidade a Benjamin e seu irmão, os filhos de Hélida, né, eles estarão trazendo assim uma participação especial nessa hora. Na sequência, nós estaremos também tendo o louvor, né, trazendo louvores e adorações a Deus juntamente conosco. Em seguida, vamos ter os nossos estudos, né, o infantil e o adulto. E o Wender vai estar orando e encerrando esse trabalho em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e que a alegria do Senhor seja a sua força, como diz Neemias 8:10. Deus abençoe. Amém. Abraços.
Benjamin agora vai fazer uma oração pelas famílias e de agradecimento. E Levi depois vai cantar um louvor. Vai. Pode orar, Benjamin. Senhor Jesus, quero te pedir que abençoe meus amigos da igreja e minha solinha da igreja e privamos de todo mal. Amém. Amém. Vazio de mim. Só teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Vamos, Levi. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, enche este lugar. Apareça, Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Olha pra cá, Levi. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que teu nome cresça, Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, Vamos, Levi. enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça.
essa casa agora. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Salmos, capítulo de número 91, versículo de número 14. Pega a sua Bíblia para acompanhar com a gente a leitura do versículo que vamos memorizar. Olha só. Vamos acompanhar a leitura? Eu salvarei aqueles que me amam, protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmo 91, versículo 14. Vamos repetir em voz alta. Fica de pé para repetir com os GGs esse versículo. Eu salvarei aqueles que me amam, protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmo 91, versículo 14. A tia vai deixar aqui para vocês irem visualizando para memorizar esse versículo. Crianças, você já viu alguém bem cansado, que trabalhou muito o dia todo, pesado, chegou em casa exausto? O que essas pessoas fazem para acabar com esse cansaço? De jeito elas dormem, elas descansam, vai deitar um pouco. Isso mesmo, elas fazem isso. Isso é um cansaço do corpo, cansaço físico. Há uns dias atrás, o Gegê se encontrou com uma amiga que ela não via há muito tempo. A amiga do Gegê se chama Vivi. Aí olhou assim para Vivi e percebeu que ela estava muito, aparentemente, cansada. Parece que ela estava cabisbaixa, triste. Aí o Gegê conversou um pouco com ela e ela disse que estava carregando um fardo, estava cheio de problemas. Aí o Gegê falou: fardo? Isso mesmo, e ela mostrou o fardo que ela estava carregando. Olha, crianças, eu quase que não aguento levantar o fardo que Vivi estava carregando. O semblante dela era de cansaço, oprimida, estava abatida. Falei: está acontecendo alguma coisa com você? E ela mostrou que estava carregando um peso, que estava aguentando esse peso. Olha, crianças, o que Vivi estava carregando a amiga da tia Geise. Nossa, muito pesado. Ai, eu vou colocar aqui no chão, não vou aguentar, muito pesado isso. Vivi, que isso? Você trabalhou muito pesado? Você carregou muito peso, você está assim cansada? Vamos ver o que tem no fardo de Vivi? Será que ela andou levando, crianças? Que ela estava assim tão cansada? Olha, crianças, o fardo de Vivi tinha angústia. Nossa, Vivi, você estava angustiada? Sim, estou angustiada. Ela disse para a tia Geise. Nossa, criança, será que tem mais alguma coisa nesse fardo? Tenho medo. Nossa, Vivi, você está com medo de alguma coisa? Ela disse: sim, estou com muito medo. Ultimamente eu tenho ficado com muito medo. Nossa, crianças, olha o que tinha no fardo de Vivi. Tem mais coisas. Nossa, tristeza. Tem a tristeza. Você está triste? Ela disse: sim, estou triste. Ultimamente estou muito triste. Crianças, tem mais coisas. A culpa. A Vivi estava se sentindo culpada. Meu Deus, tem mais coisas. Solidão. Vivi, você está se sentindo só? Ela disse: sim, estou me sentindo só. O fardo dela estava muito pesado. Ela estava com tudo isso. Não foi porque ela pegou peso que ela estava cansada. Não era um cansaço físico, crianças. Era um cansaço emocional. Era um cansaço espiritual. Aí a tia Geise disse para ela: ó, somente uma pessoa pode aliviar esse seu cansaço. Isso mesmo. A tia Geise falou de Jesus para ela. E disse: Jesus pode retirar todo esse cansaço. Pode tirar, Vivi, das suas costas esse peso. E você ficará leve. E você ficará bem, em paz, tranquila. E agora, depois que ela começou a acreditar nessas palavras, tudo isso foi retirado. Jesus tira tudo isso de nós, crianças. E aí o fardo dela ficou bem leve agora. Ela já não tem mais todos esses problemas. Ela não está mais com medo. Ela já não está mais triste, porque Jesus, ele tira tudo isso. Olha, crianças, a Bíblia diz no livro de Mateus, vamos abrir aí novamente a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, a Bíblia diz assim: olha o que Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para as vossas almas. Tia Geise, o que é isso aí que Jesus está dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo, tia Geise? Olha, crianças, antigamente, a gente tirar aqui para colocar uma ilustração. Antigamente, como até hoje se usa muito, esse transporte aqui para transportar algumas cargas, porque antigamente não tinha muitos carros para transportar. Então, a produção de milho, de trigo, era colocada em uma carroça tipo essa, um carro de boi, como alguns conhecem, e aí colocava 2 bois e colocava o jugo, que é isso aqui que está preso no pescoço dos bois. E esse jugo servia para aliviar o peso dos fardos que era colocado nessa carroça. Olha só, esse jugo era uma peça de madeira, deixa eu pegar aqui para explicar para vocês melhor. Ó, uma peça de madeira que era colocada, alguns chamam de canga, acho que vocês já viram por aí, até hoje tem esse jugo, até hoje tem esse tipo de transporte, algumas pessoas utilizam ainda para carregar cana-de-açúcar, mandioca. Esse jugo era colocado aqui no pescoço dos bois para eles andarem juntinhos e também para aliviar o peso, dividir o peso entre um e outro para facilitar para carregar esses fardos. Então, o que foi que Jesus disse que a tia Geise leu aqui em Mateus? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus, ele alivia o nosso peso emocional. Se a gente estiver com medo, se a gente estiver desesperado, nós estamos vivendo um momento que a gente sabe que é um momento difícil, um momento de crise, onde esse vírus tem assolado muita gente, onde esse vírus tem atingido tantas famílias e entristecido tanta gente. Mas nós sabemos que Jesus, ele diz que ele toma todas as nossas dores, ele toma todas as nossas preocupações, crianças. E aí ele vai retirando os fardos que estão sobre nós, ele vai retirando o medo, ele vai retirando o desespero, ele vai retirando a desesperança. E aí a gente aprende com ele que ele é humilde e manso de coração. Por que o seu jugo? Porque ele diz que o seu jugo é leve, que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Por quê? Porque o caminho de Jesus é muito simples. Se nós formos pelo caminho de Jesus, ele vai estar conosco, ele vai nos dar abrigo, como diz a lição de hoje, ele vai nos dar tranquilidade. Então, crianças, quando a gente sai de casa e a gente vê que está prestes a chover, que vai ter uma tempestade, a gente sempre não leva um guarda-chuva, a gente não sai de casa com um guarda-chuva para se proteger. A gente sai de casa com um guarda-chuva para se proteger. A gente quer um abrigo, a gente não quer se molhar. A gente não quer se molhar. A gente leva um guarda-chuva. Assim também somos nós procuramos abrigo em Jesus. Nós sempre vamos até Ele pedir ajuda para Ele tirar todo o nosso peso emocional, todo o nosso cansaço. E Jesus nos dá, esperança. Jesus nos traz coragem. Nós estamos abrigados sobre as suas mãos nos protege, crianças. Ele nos dá força, Ele nos dá proteção. Estamos abrigados debaixo das suas mãos. Ele diz que, em Mateus, que venha a Ele todos os cansados, todos os oprimidos, que Ele vai sim aliviar. Então, crianças, nós aprendemos com essa lição de hoje que através de Jesus nós temos segurança, que através de Jesus nós temos esperança. Salmos 46, crianças, diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso abrigo, a nossa proteção está em Jesus. Através dele nós temos segurança, é através dele que nós temos paz, que nós temos esperança. Crianças, vamos fazer uma oração para terminar. Hoje nós aprendemos que é na casa do Senhor que nós encontramos abrigo, que o Senhor nos dá paz, que o Senhor nos dá segurança. Como diz o versículo para memorizar, Ele salva e protege a gente. Ele está com a gente em todo o tempo. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que aprendemos hoje.
Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor é o nosso abrigo, que debaixo das tuas asas nós somos seguros. Senhor, que as tuas mãos nos protegem, Senhor. Jesus querido, nós aprendemos que nós podemos entregar a Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, os nossos anseios, Senhor. Que o Senhor é um Deus que tira de nós todo cansaço emocional, todo cansaço espiritual. Jesus, nós pedimos por todas essas crianças que estão ouvindo agora. Jesus, se tem alguma criança que está carregando, meu Deus, algum fardo do medo, algum fardo, Jesus, da solidão, que o Senhor possa retirar em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Jesus, a nossa nação. Tem misericórdia dos teus servos. Nós te pedimos e te agradecemos pelo poder do teu nome. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje, 7 de junho de 2020, né? Hoje, o primeiro domingo de junho, né? Já estamos já há algum tempo nesse nosso modelo de aula remota, mas que bom que Deus está nos possibilitando aprender da sua palavra. Hoje, na nossa EBD, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por tema a intercessão pelos Efésios. Desde já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, deixarem suas Bíblias abertas. Vamos fazer aqui a leitura, né? Efésios, abra sua Bíblia, capítulo 3. Se você quiser ler, estará também em tela, mas fique com a sua Bíblia aberta porque iremos ler outros textos também. Efésios capítulo 3, vamos ler do versículo 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, seja o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, vamos trabalhar sobre oração, sobre intercessão, né? E aqui nessa leitura, vimos uma ousadia do apóstolo Paulo, né? Nessa sua oração pelos Efésios. Bom, vamos iniciar o nosso estudo. Deixa a sua Bíblia aberta. Na aula passada, né, nós estudamos a lição em que foi revelado o mistério oculto, né, e todas as dádivas dadas por Deus. Só que nessa lição de hoje, né, o mistério da salvação já foi revelado para os gentios e também para os judeus, né? Só que hoje, nessa lição de hoje, Paulo ele passa a orar, o texto que nós lemos em Efésios, Paulo ele passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Especificamente, Paulo estava orando pelos Efésios, tá? E aí, nessa oração de Paulo, aprendemos que Deus ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, né? E aí, a ideia nossa hoje, nessa manhã, é refletir sobre a oração intercessória, né, de Paulo. Esse é o tema da nossa lição. E o primeiro ponto a ser trabalhado é corroborados com o poder do Espírito. Então, Paulo ele apresenta nessa leitura que fizemos sua oração confiado, né, e confiando nas riquezas de sua glória, no caso, a glória de Deus, tá? E aí Paulo ele pede para que a igreja ela seja fortalecida com
poder, que seja, veja só o que é que Paulo está orando. A oração de Paulo é uma oração com ousadia. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, e é isso que nós devemos fazer pela nossa igreja, orar, não é? Para que a nossa igreja ela tenha poder. Paulo ele ora para que a igreja ela seja habitada por Cristo e que essa igreja compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, essa era a oração do apóstolo Paulo, tá? E aí o primeiro pedido de Paulo é para, a gente leu isso no texto, é para que a igreja seja corroborada, ou seja, fortalecida. Corroborar vem do verbo fortalecer, não é? Ou seja, que a igreja seja fortalecida com poder pelo Espírito de Deus, né? Ou seja, pelo seu Espírito no homem interior. Então, esse pedido de Paulo, essa oração de Paulo, meus irmãos, ela não quer dizer, ou seja, o fato de Paulo estar pedindo para que a igreja é fortalecida, não é? Ou para que o Espírito, não é? Como diz o versículo 16, com poder pelo seu Espírito, esse pedido de Paulo não quer dizer que a igreja em Éfeso ela não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela, o que Paulo estava pedindo era para que ela fosse continuamente, para que essa igreja fosse continuamente revigorada com o poder de Deus. Então é isso que na verdade nós, né, devemos estar orando continuamente pela nossa igreja, para que seja uma igreja que tenha amor, para que seja uma igreja que tenha o Espírito de Deus, para que seja uma igreja de fato com poder, tá? E aí Paulo ele enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Meus irmãos, se não fosse o Espírito de Deus na nossa vida, o que seria de nós, não é? E aí Paulo também pede para que o que Paulo está querendo mostrar, tá? É que é o Espírito Santo que capacita, que nos capacita a perseverar, não é? A nos manter afastados do pecado e para que a gente venha compreender as coisas espirituais. Meu irmão, se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós já teríamos nos desviado há muito tempo, porque é o Espírito de Deus em nós que nos fortalece, que nos mantém firme, que nos faz perseverar. Isso mesmo, é o Espírito de Deus que nos faz perseverar em momentos difíceis. Muitas vezes aquela força, não é, que vem de dentro de nós em uma situação difícil e que nós nem imaginamos de onde esta força vem, essa força vem do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos faz perseverar no momento da dificuldade, no momento da luta. É o Espírito Santo que nos mantém afastado do pecado. É o Espírito Santo que nos faz compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque só quem tem o Espírito de Deus pode também entender as questões espirituais, tá? E aí Paulo, o apóstolo, né, habitados por Cristo, né, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, dos crentes, tá? A gente consegue ver isso no versículo 17 de Efésios 3, né, que diz: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Esse verbo, não é? Esse verbo habitar, né? Paulo orou para que Cristo ele habitasse, né? E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Esse verbo habitar, ele do grego, ele significa não uma habitação temporária, mas uma habitação permanente. Ou seja, Paulo está orando para que o Espírito, né, para que Cristo ele tenha em nós e na igreja uma habitação permanente, como ele diz, e que Cristo habite por meio da fé. Ou seja, esse verbo habitar aqui no grego, no original, ele não é uma habitação temporária, mas é uma habitação permanente, tá? Isso indica que a oração de Paulo era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja e, portanto, na nossa vida também.
E aí fica muito claro que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Não é? Mateus 16, 18 diz aproximadamente isso, né? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém? Vamos seguir aqui. Estamos aqui o ponto 1. Vamos agora para o nosso ponto 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é e nós sabemos disso, que é a mensagem central, não é, do Evangelho de Cristo. É o amor. Amor é a virtude, é o princípio. Né? Temos que ter o amor como uma virtude cristã, não é? Como um princípio nosso. Então, na Bíblia, o amor ele é um atributo de Deus, ele é um atributo divino. Aquele que não ama, diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, o que é que diz? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ele é o resumo da lei e dos profetas. Vejamos em Mateus 22. Abra sua Bíblia aí, Mateus 22, o versículo 40. Mateus 22, 40, que diz: a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Que mandamento? A gente leu 40, quando você verifica os textos anteriores, na verdade Jesus ele vai assegurar o quê? O primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo, amar ao próximo. Mas veja que o amor é a base, é a essência dos 2 pilares. Por isso que o amor é o resumo da lei e também dos profetas. O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. Ou seja, a gente não pode dizer que é discípulo de Cristo se o amor não está em nós. Não é? O que dizer de alguém que não ama, tá? Que só vive com raiva de si e do outro? Como dizer que essa pessoa tem Deus? Quando a própria Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, um dos sinais de Deus na nossa vida é exatamente o atributo do amor. Isso está lá em João capítulo 13. Vamos também ler, é importante. João capítulo 13, o versículo 35, que diz assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos os outros. Então, o próprio Cristo está dizendo aqui o próprio Cristo está dizendo que o amor é o sinal dos discípulos, né? É o sinal dos crentes, daquele que o segue, tá? É também o amor a prova de filiação com Deus, ou seja, o amor em nossas vidas, o amor prova que somos filhos de Deus. Vejamos em 1 João, capítulo 4, o versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então vimos que o amor é o resumo da lei do profeta. Vimos que o amor é o sinal dos discípulos de Cristo. Vimos que o amor nos prova que somos filhos de Deus. E o amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Ou seja, nós devemos demonstrar, não é? Em alguns momentos, né? A gente precisa demonstrar também que nós amamos. Tá? 1 João 3,17, só voltando um pouco, olha o que é que diz. Se alguém possuir, aqui é um exemplo, né? de um fato concreto de amor. Isso somente, por si só, isso não basta, mas é um exemplo. Se alguém, 1 João 3,17, se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então, o que é que o texto está dizendo aqui em 1 João? É que se nós temos condições
observamos o nosso irmão passar necessidade. E se nós não fazemos nada, o texto ele diz: como é possível permanecer nele o amor? Ou seja, como é possível que essa pessoa ela tenha o amor de Deus se ela não é capaz de sofrer, de se compadecer com a dor do outro? Tá? Então, aqui são alguns atributos importantes que nós vimos, né? O amor, né? Como princípio, né? De uma virtude cristã. Bom, Paulo ele implora a Deus, tá? Para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Arraigados e fundados em amor. Então Paulo, né, o apóstolo, ele clama para que a igreja possa compreender e praticar o amor. Ou seja, a expressão que lemos inicialmente no texto de abertura, arraigados e fundados em amor, que é Efésios 3,17, está comparando, né, os santos, aí, os crentes, como uma planta, arraigados, uma planta bem enraizada, e uma casa bem alicerçada, ou seja, fundamentados. Então, arraigados e fundamentados. Ou seja, isso indica o seguinte, que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação. Né? Nós vemos o exemplo da nossa igreja, que tem um projeto que ajuda muitas crianças, que nesse período agora de dificuldade para muitos, tem contribuído com muitas cestas básicas. Né? Isso a nossa igreja tem feito, os irmãos da igreja têm contribuído. Isso, por mais simples que seja, né, que seja para atingir uma pessoa ou 100, mas isso é uma demonstração de amor. Né? Isso é uma prática do amor. Tá? E aí, sem amor, a vida cristã ela não tem sustentação. Então, temos visto a nossa igreja prosperar, porque nós temos visto que a nossa igreja, com todos os problemas que ela tem, mas que é uma igreja que ama. E isso é um ponto importante. O amor de Cristo excede todo o entendimento e excede também a lógica humana. Ou seja, a lógica humana não tem como medir ou mensurar o amor de Deus. É um amor infinito. O mais próximo que a gente pode dizer do amor de Deus é o amor dos pais, é o amor de uma mãe, né? Dos pais de um modo geral, que é capaz de dar a vida pelo filho, se assim for necessário. Isso é o mais próximo do que a gente pode ter, né, aqui na terra do amor de Deus. E aí a intensidade do amor de Cristo. Paulo ele pede, né, na sua oração, porque esse versículo que nós lemos, inicial, de Efésios 3, é a oração de Paulo. Né? Então Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ou seja, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Ou seja, se Cristo nos amou, por que nós não deveríamos amar o nosso próximo? Veja que dos 10 mandamentos, Jesus ele resume em 2. E os 2 nós encontramos a palavra amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo. Então veja que o amor, nos dois mandamentos que Cristo nos deixou, né? O amor ele está presente nos 2 mandamentos. Então você vê que a importância, né, do amor como uma virtude cristã. E aí a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. E que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João, ainda em 1 João, capítulo 4, o 10 e o 11. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Então o apóstolo ele sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir atingir essa meta. Não é? Então assim ele acrescenta a esse pedido, a oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Então, estamos percebendo aqui o amor como sendo
o ponto central, né? o ponto chave, né? da nossa lição de hoje. E o último tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Paulo, ao concluir a sua oração, ele lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus pode fazer por nós, pela igreja, ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quantas vezes nós pensávamos em uma coisa, né, esperávamos algo, e Deus ele nos concedeu uma bênção muito maior e muito melhor daquilo que pensamos. Né? Ou seja, por que isso? Porque a nossa mente, a mente humana, como diz a palavra do Senhor, ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas daquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isso a gente consegue ver lá em Isaías. Acompanhe comigo, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, o versículo 9, não é? Um texto muito conhecido, que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor, eles são muito maiores do que o nosso. Né? Graças a Deus, porque Deus tem nos presenteado com coisas que é além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Bom, e por isso devemos estar louvando a Deus e o adorando continuamente. Tá? Então, finalmente, Paulo ele prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos, né, o nosso ato enquanto crente, né, o nosso ato enquanto membro da igreja deve ser louvar e glorificar a Deus. Ou seja, quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Então, enquanto igreja, nós temos que aprender sobre diversas coisas, né? Porque isso faz parte para o nosso crescimento, mas no culto, essencialmente, o culto ao Senhor deve ser um culto para louvar a Deus e para glorificar a Deus. Qualquer culto que fugir dessas diretrizes, ele não é um culto que está satisfazendo, né, a Deus, porque todo culto tem que ser um culto que louve ao Senhor e tem que ser um culto que glorifique, acima de tudo, ao Senhor, que glorifique o seu nome. Bom, concluindo, meus irmãos, essa lição que teve como ponto-chave, né, o amor de Cristo, o amor de Deus, né, essa oração intercessória de Paulo, né, a ousada intercessão de Paulo, ele desejava fortemente pelo crescimento da igreja, mas acima de tudo, para que a igreja se fortalecesse. Se for uma igreja grande, que seja fortalecida em Cristo. Se for uma igreja pequena, que seja fortalecida em Cristo. Então, Paulo, veja bem, dos seus muitos momentos de estar ensinando, né, exortando a igreja, nesse versículo 3 de Efésios, Paulo ele estava orando pela igreja, pedindo a Deus para que ele pudesse fortalecer a igreja. E essa oração, ela é muito, ela cabe muito bem hoje em dia, né? A igreja, assim como toda uma sociedade, passa por momentos difíceis e nós precisamos estar fortalecidos. A igreja precisa estar fortalecida para continuar pregando a palavra do Senhor. Então, o perseverar do cristão dependia, né, depende de 4 princípios básicos. Todo crente, né, no seu perseverar,
depende desses princípios que nós iremos finalizar agora. E Paulo pediu a Deus esses princípios em oração. Quais são? O fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Então, basicamente, a oração de Paulo se resumiu a esses 4 pontos aqui. O fortalecimento do poder da igreja e a presença do Espírito Santo, a presença plena de Cristo, porque sem Cristo o que é que adianta? De nada adiantaria. O exercício, o intenso, Paulo pede para que a igreja a cada dia se fortaleça no amor de Deus e, por último, e não menos importante, no contínuo crescimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos firmar nessa palavra, na palavra que tem como princípio de hoje da nossa lição o amor, não é? Se nós dizemos que amamos a Deus, é porque também devemos amar o nosso próximo. Se dizemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, isso significa dizer muito claramente que nós não temos a Deus, a não ser da boca para fora. Se verdadeiramente temos a Deus em nosso coração e dizemos que amamos a Deus, também temos que amar o nosso próximo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus ele continue, não é, abençoando a igreja para que possa crescer em conhecimento. Oremos, finalizando mais um EBD. Deus Santo, Eterno e Maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos distantes, mas aprendendo e nos fortalecendo através da Tua Palavra. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista de Coqueiral, continua fazendo da Igreja Batista de Coqueiral um farol naquela comunidade, que possamos continuamente estar pregando o amor de Cristo. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.